Depois que uma das 3 grandes operadoras de internet anunciou que a banda larga deixaria de ser ilimitada, internautas e órgãos de defesa do consumidor se mobilizaram. A mudança significaria a redução ou até mesmo o corte do sinal depois de atingido o limite de franquia contratado. Ou seja, seria preciso pagar mais para acessar livremente conteúdos do YouTube, do Netflix e jogos online, hoje muito demandados. Mas a novidade não afetaria apenas esse público. Afinal, nada menos que 80% dos acessos à banda larga são de celulares em pontos de Wi-Fi. Para muitos especialistas, a medida vai contra o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor. A Anatel, responsável pela regulação do setor, ainda analisa o que fazer nesse caso. Sobre esse assunto, eu converso com Rafael de Souza, professor de Engenharia de Rede da UNB, e Paulo Renat, representante do movimento Marco Civil da Internet. Sejam bem-vindos aqui à nossa entrevista. Obrigado. Bom, depois que a Anatel anunciou um prazo de 90 dias para que fosse redesenhado todo esse esquema de vai ser cobrado, não vai ser cobrado, eu pergunto a você, Rafael, qual o problema básico aí? Nós não temos infraestrutura para fornecer banda larga e ilimitada? Não está muito claro do que a gente obtém de dados, em particular junto à Anatel, se trata de um problema na infraestrutura, que estaria carente de condições para ofertar o serviço, ou se a gente tem a infraestrutura e não está ofertando por alguma razão comercial ou de mercado. E aí, não havendo essa clareza assim, de uma maneira muito transparente, a gente fica um pouco perdido sem ter como opinar sobre esse aspecto assim, de uma maneira muito precisa. Paulo, quando se fala em consumidores de banda larga, e inclusive de banda larga ilimitada, a gente não está se referindo só àqueles que estão na residência, acessando via computador, ou via iPad. Estamos falando também de milhões de brasileiros, até de telefones pré-pagos, que em vários lugares têm acesso à banda larga via Wi-Fi, no sinal, por exemplo, de uma biblioteca, de um restaurante ou instituições que forneçam. Então, nós estamos prejudicando, na verdade, em potencial, podem ser prejudicados milhões de brasileiros. Você tem um quantitativo disso? Paulo, a gente não tem um quantitativo e nem faria muito sentido, porque, em verdade, qualquer usuário de internet, ele pode ser um usuário, um grande consumidor ou mesmo até um grande produtor de dados. A gente pode imaginar, mesmo no contexto residencial, em que qualquer pessoa, seja com aplicativo de celular ou mesmo no seu computador, vai precisar fazer download, quer dizer, baixar, por exemplo, atualizações de segurança. Então, imagina se a gente tivesse que ficar escolhendo qual atualização do aplicativo você vai fazer ou não. É possível que, com essa escolha, você se coloque vulnerável a um ataque ou um acesso indevido. E do ponto de vista de profissionais liberais, por exemplo, hoje a gente tem os processos judiciais eletrônicos em que os advogados carregam online as peças dos seus clientes, né? Uma peça de defesa, uma petição inicial. Imagina um advogado tendo que contar as páginas que ele poderia ou não utilizar para fazer a defesa do seu cliente. Isso vai para toda uma infinitude de usos possíveis. Então, se a gente pudesse falar em números hoje, a gente pode usar certamente o número de que metade dos usuários praticamente usa a internet no Brasil e todas essas milhões de pessoas estariam certamente prejudicadas. Os dados comentados na Comissão de Ciência e Tecnologia dão conta de que pelo menos 1.500.000 alunos da universidade em ensino à distância seriam prejudicados pelo corte imediato ou pela redução, pelo fim do serviço da banda larga, superado aquele limite de dados. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a natureza do que está sendo taxado. Na internet, a informação vai ser transmitida na forma de pequenos blocos que são denominados de pacotes. E, basicamente, o que se vai fazer é contar quantos pacotes você vai enviar na unidade de tempo, durante um determinado período. Isso vai definir qual é a banda, a quantidade de pacotes que você envia em uma hora, em um dia. E é isso que vai permitir fazer as chamadas cotas. Também chamadas de as franquias, né? Eu vou permitir que uma pessoa mande uma quantidade de pacotes até um determinado valor, um limiar,
e a partir daí eu posso limitar a quantidade de pacotes que vai ser enviada. Então, tecnologicamente falando, é isso, é uma limitação da quantidade de pacotes de informação que eu posso mandar durante um determinado período de tempo. E isso vai permitir que eu faça uma tarifação diferenciada. Tarifações diferenciadas não são novidades, elas são muito tradicionais em diversos setores da economia e, em particular, no de telecomunicações, conforme você citou o caso das ligações telefônicas. Ainda hoje a gente faz ligações dentro da cidade, dentro do estado, nacionais e internacionais com preços diferenciados. É basicamente isso que está ocorrendo. O caso da internet é um pouco diferente pelo fato de que o consumidor, como gosta de dizer o Paulo, é também um produtor de informações. Em outras palavras, ele participa da construção da rede e do fornecimento de dados para outras pessoas. E isso torna a situação um pouco diferenciada da situação tradicional. A gente tem que permitir que isso ocorra absolutamente, porque é muito útil na educação, no entretenimento, na saúde, nos processos jurídicos. E nessas condições aí, é o país que tem interesse numa banda larga ampliada e que seja de melhor qualidade possível a um determinado custo. Acho que essa é a questão. Você que está à frente do movimento pelo Marco Civil da Internet, as operadoras de internet aqui no Brasil alegam que só 2% utilizam 22% de todo o volume de dados, ou seja, na verdade estaria sendo dado um subsídio inverso. E que muita gente estaria pagando e usando pouco, e na verdade só os grandes consumidores que têm, até o exemplo que deram numa audiência pública, 4 televisões 4K, com acesso simultâneo, com acesso a filmes, etc, etc. Você acha que... O que há que você poderia dizer desse raciocínio? Esse argumento ele tem uma falácia aí não muito clara, a começar pela primeira informação que o professor colocou para a gente no início, que é a falta de dados. Esse tipo de informação é colocada sempre desacompanhada de qualquer tipo de pesquisa confiável que possa dizer onde estaria o tão falado gargalo nesse uso da internet. Você pode interagir. Por que não existem essas pesquisas aí? Existem e não são confiáveis? Não são claramente divulgados os dados sobre a utilização da internet no Brasil. E se a gente pega o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, onde os dados são divulgados muito claramente, você vai ver que 40% da banda total da internet durante a noite é utilizado para divertimento pela população. E é de uma maneira muito democrática, os pobres, os ricos, em todos os setores da sociedade. A questão que a gente pode estabelecer com relação a quem paga mais e quem paga menos, sempre foi, tradicionalmente, a da velocidade. Então, é a questão de quão rápido você consegue acessar essas informações. Quando você agrega a questão da velocidade, a questão da quantidade, você acaba gerando alguns efeitos, como, por exemplo, de concentração. Porque quem, em sã consciência, iria experimentar um novo aplicativo ou um novo site, se você tem que ficar contando quantos sites você pode acessar ou quanta informação você pode receber? A gente pode... o problema central da questão da franquia acaba atacando a chamada neutralidade de rede no ponto da inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente nunca sabe o que a gente está perdendo, porque inovação trata de algo que ainda vai ser inventado. Mas a gente pode olhar para o passado e imaginar, por exemplo, o WhatsApp hoje é uma tecnologia amplamente utilizada. Mas imagine que há 10 anos, com os comunicadores que a gente tinha, as pessoas vão lembrar do ICQ ou do Gtalk, ou do próprio Messenger do Facebook. O Orkut, que também já foi. Quem se daria ao trabalho de utilizar o Facebook para abrir mão de usar o Orkut? Então a gente estaria hoje preso a uma rede social morta mundialmente, sem ter migrado para o que é a novidade atual. E aí a pergunta que se coloca é, qual é a novidade do futuro da qual a gente vai abrir mão ficando preso a uma limitação de dados? E é essa questão de liberdade do consumidor. O consumidor tem que poder, claro, na velocidade que ele puder bancar, o consumidor tem que poder chegar ao lugar onde ele quiser e oferecer ele mesmo um lugar onde as pessoas queiram vir. Essa que é a questão que fica diretamente atacada, uma questão de direitos
que é violada por essa proposta. A internet, nesse caso, o uso da internet deixa de ser um instrumento de democratização para induzir a um fosso, quer dizer, a ausência da igualdade dentro do espaço, para induzir a desigualdade social. Quer dizer, aqueles que teriam internet de super baixa qualidade não teriam acesso. Esse argumento de que, eventualmente, poucas pessoas consumem muita internet e muitas pessoas consumem pouca, nesse novo modelo de tarifação, justamente quem tem mais dinheiro poderia pagar pelo excedente para continuar consumindo. E são precisamente as pessoas que têm menos recursos que ficariam sujeitas a usar sempre os mesmos sites, acessar as mesmas redes sociais, utilizarem os mesmos aplicativos. Agora, por outro lado, há que se ver que a internet não é... Os dados, a internet, ela lida com dados, com tráfego e quantidades finitas, né? Isso é finito, quer dizer, a capacidade disso não é limitada, apesar de ter crescido 37 mil vezes nos últimos 20 anos. E quando se trata de algo em que todos potencialmente devem pagar alguma coisa por isso, entra aquele outro cálculo, que é aquela metáfora, analogia que o professor Guético fez na audiência pública com a comida aquilo e o buffet. No buffet você paga um preço fixo e pode consumir tudo. Seria a tal da analogia com a banda larga ilimitada. Mas quem vai para o peso vai escolher só a mesma proteína ali. Mas ele esqueceu, talvez tenha esquecido de dizer, que nos comida aquilo, nos restaurantes para comida aquilo, em que tem essa opção, alguns têm lá só carne, só proteína, o preço é maior, né? Mas tem uma outra questão, tem a questão do desperdício também. A questão do desperdício tem a ver com o custo. A tecnologia da internet é uma tecnologia que se mostrou durante essa história que você citou como uma tecnologia muito flexível. À medida que a gente foi solicitando mais velocidade, mais aplicações, elas foram sendo produzidas. E elas são um fator de desenvolvimento econômico que hoje é até preponderante nas economias mais avançadas. Então, a gente não pode parar isso, mas isso tem um custo. O que a gente precisa fazer é aproveitar a ocasião, inclusive em que essa questão se coloca, para iniciar um ciclo positivo entre custo, ganho econômico, aumento da velocidade da internet. A gente precisa inverter um pouco a nossa posição de país com relação à internet. O que a gente pode explorar nessa analogia da comida aquilo é que quando você entra num restaurante self-service, você não liga um cronômetro e ninguém vai chegar para você e dizer, olha, você já passou meia hora aqui, agora se você quiser continuar comendo, você tem que sair. Você já colocou a comida no seu prato, tudo que você colocou no seu prato, você vai ter o tempo que você quiser para comer. No caso da internet, a relação é inversa, porque a gente paga pela velocidade. A gente compra velocidade para utilizar com essa velocidade a quantidade de dados que eu quiser. Então, quer dizer, eu posso não estar baixando nada nesse momento e quando eu chegar em casa eu baixar o quanto eu quiser na velocidade que eu tiver contratado. Sem esses dados de onde está realmente o gargalo da internet, o que nos fica muito claro é como se dá a inversão de papéis hoje, porque quem oferece o serviço da conexão não são os mesmos grupos econômicos que estão ganhando muito dinheiro com os serviços de aplicação da internet. Então, quer dizer, não é a Vivo, a Oi ou a TIM que está ganhando muito dinheiro com o Netflix ou a Amazon ou qualquer que sejam os serviços online. Então, a ideia que parece que as empresas querem é também ganhar uma fatia desse bolo, cobrando pelo novo uso. E é aí que a gente destaca que é uma relação mais voltada para o interesse comercial do que propriamente para uma questão tecnológica e, nesse momento, tratorando, passando por cima dos direitos. Vou pedir licença a vocês que estamos chegando ao final do primeiro bloco e depois do intervalo nós vamos conversar sobre as causas e as possíveis soluções para o serviço de banda larga fixa que pode afetar milhões de brasileiros. Daqui a instantes.